Para a gente começar, levanta a mão quem acha que o número 1 é o maior deles. De tamanho. 2, 3, Acho que o 3 tá 4, 5. A maioria achou todo mundo 3, mas com aquela dúvida se realmente era o 3 ou se não. E quando a gente traz para um gráfico de barras, a gente percebe que realmente era o 3, mas descobrindo isso com um segundo. Eu bato o olho e eu vejo que o 3 é maior. Então, um dos princípios da analisação de dados é sempre se perguntar se o gráfico que eu estou usando é realmente o melhor gráfico para aquilo. Começando por isso, o gráfico de pizza, ele não é um gráfico muito bom para fazer comparações. A não ser que senão, para eu comparar isso, eu vou precisar colocar todos os dados lá dentro, rotular tudo, e vou encher minha tela de informação desnecessária. Então, quando eu trago para cá, isso aqui fica muito claro. Com o segundo eu descubro que, na verdade, o gráfico 3 ele é maior. Aqui, quando a gente vem falar de data storytelling, a gente tem 3 visualizações, né? 3 eixos para se trabalhar. O primeiro é o dado como um todo, porque se meu dado estiver ruim, não importa o que eu faça, quando eu projetar ele, eu já vai falar, olha, isso aqui está errado. Aí você, realmente está errado, não considerei isso. Ah, mas você considerou aquilo? Não, não considerei. Então já acabou sua narrativa, acabou sua visualização. O princípio básico é como eu trato esses dados e qual que é a confiabilidade que eu tenho nesses dados. Se eu furar isso, todo o resto já está quebrado, porque alguém vai perceber. Narrativa, que é o que a gente vai trabalhar na próxima aula, e visualização, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, quando eu faço a união desses 3, narrativa, visual e os dados bem feitos, eu consigo promover uma mudança na minha organização. Então, a gente vai trabalhar em 3 frentes hoje. Como é que eu transformo gráficos ruins em gráficos bons? Como que eu transformo gráficos bons em gráficos ótimos? E como que eu transformo gráficos ótimos em gráficos com história? Que vai ser o tema da próxima aula. Então, primeiro, para falar de bons gráficos, o princípio de um gráfico bom é: eu preciso limpar tudo que é desnecessário. Um gráfico bom, ele é um gráfico clean. É um gráfico que eu não tenho informações desnecessárias. Eu não posso cortar muito para que eu pegue informações importantes, mas eu tenho que cortar ao máximo, mantendo a confiabilidade daqueles dados e garantindo que as pessoas vão entender o que eu estou passando. Então, um gráfico bom é um gráfico clean, é um gráfico limpo. Eu tiro tudo que é desnecessário e eu mantenho aquele gráfico bom. Então, primeiro, eu tenho esse gráfico aqui. A gente vai trabalhar sempre em cima de gráficos, vocês vão ver gráfico até o final agora. Então, quando eu falo de excluir coisas desnecessárias, por onde eu começo? Eu posso começar pela tabela. Porque se eu já tenho os gráficos, os dados aqui em cima, eu não preciso da tabela. Depois, eu posso excluir a linha de grade lá atrás. Porque eu só mantenho a linha de grade se for um dado muito preciso, que eu não vou conseguir ver a olho nu. Ou que eu preciso realmente de muita precisão daquele dado. Se não, eu posso tirar a linha de grade. Eu já tenho um gráfico bem mais clean do que no começo. Outro detalhe importante é: por que eu vou manter os nomes completos, sendo que eu posso abreviar eles e todo mundo entende? Eu já tenho um gráfico muito mais clean, só de fazer abreviar o número. Então, o nome, eu já saí disso aqui para isso aqui com simples mudança. Então, eu saio de um gráfico poluído para um gráfico clean, mas ainda não terminei. Eu posso, uma coisa que eu gosto muito de fazer é expandir a barra. Por quê? Se eu expando a barra, eu tenho a possibilidade de jogar esse número aqui para dentro. E se eu jogo o número aqui para dentro, eu já tenho um gráfico bem mais clean do que os números aqui fora. Então eu já saí de um gráfico assim para um gráfico assim. Mas, lembra da nossa primeira frase aqui, pode-se dizer: esse realmente é o melhor gráfico que eu preciso para esse tipo
informação? Depende. Se eu quiser os números precisos, eu precisar disso, sim. Se eu não precisar, geralmente quando eu estou vendo esse dado, e é um gráfico de tempo, eu quero ver muito melhor a flutuação desse dado. E se eu quero a flutuação, eu posso fazer isso aqui. Eu já saí de um gráfico ruim, cheio de informação, para um gráfico clean. Para um gráfico bom. Eu saí de um gráfico ruim para um gráfico bom. Vamos para mais um agora com a ajuda de vocês. Vamos lá, o que eu posso começar fazendo aqui nesse gráfico? Pode abreviar, tirar as linhas de grade. Tira as linhas. Boa. Vamos ver. E posso fazer, Pode. dependendo, um maior espaçamento, né? Entre 5, 10, não sei o quê. Dependendo, né? Aumentar a escala? É. Aumentar a escala. Quem sabe eu posso fazer isso também. Outra coisa, mas, ótimo, vocês já conseguiram entender. Então saiu de um gráfico poluído para um gráfico mais clean. E assim, eu venho evoluindo em todos esses gráficos aqui. Então, esses aqui são os gráficos ruins, e eu tenho mais dois para mostrar para vocês. Esse aqui, novamente, o que eu posso fazer nele? Eu corto a linha de grade dele, porque eu não preciso, e eu encurto, abrevio, e já vou ter um gráfico muito mais clean. E aqui, mesma coisa. Então, eu vou sair de um painel assim para um painel assim. Bem, O de baixo para cima. É. não. Esses aqui são os gráficos antigos. E com alguns poucos ajustes, eu transformo os gráficos ruins, poluídos, com informação desnecessária, eu transformo em gráficos limpos, cleans, que eu consigo entender. Uma pergunta, eu sempre tenho que mostrar ali a escala ou eu posso tirar e apresentar só os números ou isso depende? Sim, você pode tirar a escala e apresentar só o rótulo de dado. Também Pode funciona. fazer também. E, Fernando, uma coisa, no rótulo de dados, pelo menos assim, quando eu tiro a escala, eu coloco na cor da linha. Isso é uma boa recomendação, por exemplo, eu vi que você tem a linha de azul mais clara, colocar o rótulo de acordo com a linha de tempo, por Sim. exemplo. Né? A gente fala muito também sobre como transformar um gráfico bom em um gráfico ótimo. A gente vai entrar muito nessa questão de cor, enfim. Mas sim, com certeza. Mas eu acho que quando o gráfico ele tem muitas, no caso do de linha, né? Ele tem várias variações, talvez o rótulo ele fique muito poluído. Porque eu coloco um aqui no pico aqui, outro número aqui, outro número aqui, aí talvez a escala fosse melhor. Com certeza. Mas se eu tenho todos os rótulos de dados, imagina, se eu tenho um gráfico poluído, eu vou ter 30 rótulos de dados. Será que eu preciso de todos eles? Será que eu quero que as pessoas vejam tudo de uma vez só? Ou eu consigo quebrar isso? E é isso que a gente vai fazer para de gráficos. Tem que mudar também o tipo de gráfico, né? Porque contém um atrás do outro, assim. É verdade. Então, os gráficos bons, essa aqui é a comparação dos painéis, mas os gráficos bons, eu preciso ser minimalista, cortar o que é desnecessário e atentar a esses detalhes que são importantes. Com poucos ajustes, eu já saio de um gráfico ruim para um gráfico bom. Vocês, pelo que a gente fez, já fazem gráficos bons, gráficos realmente bons. E agora a gente